Fala, impressionadores! Vamos começar o nosso curso de Python. Ao longo dessa aula e das próximas aulas eu vou dar para vocês, de graça aqui no YouTube mesmo, um curso realmente de Python. Um curso básico de Python, vamos colocar assim, porque eu vou levar você do zero, mesmo sem ter o Python instalado no seu computador, até o nível em que você já comece a conseguir resolver desafios usando o Python. E aí nesse processo a gente vai aprender várias e várias estruturas do Python, várias coisas. Como que eu rodo código de forma repetitiva, como que eu trato condições dentro do Python, mas tudo isso de uma forma aplicada dentro de um projeto prático. Então por mais que possa parecer um negócio meio esquisito, acompanha comigo bem esse passo a passo que você vai, eu garanto para você que você vai conseguir aprender e fazer tudo o que eu vou mostrar aqui para você. Beleza? O objetivo desse curso é justamente, como eu te falei, te tirar do seu nível atual de Python e fazer você evoluir, mas com exemplos práticos. Eu não quero que ficar dando exemplo de como que separa o seu nome, como que junta o seu nome, como que faz uma continha bobinha, nem nada do tipo. Eu quero trazer aqui para você realmente um desafio e a gente vai resolver esse desafio junto. E esse curso vai ser dividido em 6 aulas. Essa aqui, que é a primeira aula, onde eu vou muito rapidamente falar para você sobre as aplicações do Python, porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui estão querendo até saber onde que vocês podem aplicar Python no mercado de trabalho, na sua área talvez. Eu vou apresentar para vocês o gabarito do projeto que a gente vai fazer e a gente vai fazer justamente as configurações, né? Ou seja, a gente vai abrir o nosso editor de Python, você vai ter um editor de Python aí também para você poder usar na sua casa e acompanhar comigo, e a gente vai construir o que a gente chama da lógica de programação para resolver esse nosso desafio. Aí na aula 2 a gente vai falar sobre importação de bibliotecas e exibição de informações no Python. Na aula 3, estruturas de repetição e formatações no Python. Na aula 4, estruturas de condição, tratar a condição no Python e textos. Na aula 5, trabalhando com tabelas e bases de dados em Python. E na última aula, indicadores e gráficos em Python. E aí, para a gente construir isso tudo, né, esses nomes que vocês estão vendo aqui, não se preocupa muito, são mais os nomes para você se organizar na aula. Mas ao longo desse processo eu vou tendo que ensinar muitas coisas básicas realmente de Python, muitas coisas da estrutura de Python para vocês. Então vamos começar sem enrolação, eu já falo dos materiais que estão disponíveis para você aqui na descrição do vídeo. Ó, falando primeiro da importância, né, e das aplicações de Python. A primeira coisa que eu gosto sempre de ressaltar quando me perguntam, Lira, qual é a importância do Python, quais são as aplicações? Primeira coisa assim, qual é a importância para você de Python? Assim, eu no seu lugar, né, querendo aprender Python, qual é a importância que eu enxergo para mim? Cara, para mim a importância é, atualmente o Python é uma das linguagens, se não a linguagem mais valorizada no mercado de trabalho e que está mais crescendo. Então, para você, eu enxergo o Python como uma oportunidade de você aprender realmente, né, e aprender a usar o Python para as coisas que as empresas precisam, para você realmente se destacar no mercado de trabalho, seja para conseguir uma vaga, seja para ser promovido, seja para se destacar, seja para facilitar o seu dia a dia de trabalho e assim vai, assim vai, assim vai. E quais são as grandes aplicações de Python? Eu tenho um vídeo bem completo onde eu falo várias e várias aplicações, dou vários e vários exemplos de empresas que usam Python e eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, para caso você queira entrar mais a fundo. Mas eu gosto de resumir as grandes aplicações de Python em 3 grandes grupos, tá? Primeiro grupo, automação de tarefas e processos. O Python é uma das melhores ferramentas que você tem para automatizar qualquer tipo de tarefa repetitiva que você tem. Eu tenho que fazer um processo aqui todo dia de manhã, que precisa analisar uma base de dados com mais de 20 lojas, calcular vários indicadores e mandar isso por e-mail para o meu chefe. Cara, todo esse processo que você pode levar às vezes 2, 3, 4 horas por dia para fazer, você pode automatizar ele 100% com Python. Então sempre que você estiver fazendo uma tarefa chata e repetitiva, pensa nisso, beleza? Segunda grande aplicação, criação de site, de jogo, de sistema, de programas, de aplicativos, APIs e assim vai. Aí você fica pensando, Lira, mas o Python é bom realmente para essas coisas? Cara, o Netflix usa Python, Spotify usa Python, Google usa Python, Instagram usa Python. Todas essas grandes empresas usam Python. E não é só um negócio exclusivo de grandes empresas, não. Empresas pequenas e médias, a gente aqui na Hashtag, que é uma empresa pequena, a gente usa Python no dia a dia justamente para criar essas coisas. Criar sites, criar APIs, né, que são meio que mini sites, resolver desafios, ajudar a gente no dia a dia das empresas. Por isso que o Python tem crescido tanto e sendo tão valorizado nas empresas, porque ele tem essa versatilidade toda. E terceiro, e é esse aqui, ponto é obrigatório, para toda a galera que quer trabalhar com análise de dados, ciência de dados, business intelligence, inteligência artificial, Python é a ferramenta, né, a linguagem número 1
da galera que trabalha nessas áreas. Então, se você quer ir para essa área, você tem que aprender Python. E aí, por isso, né, por essas aplicações, que eu costumo dizer que você pode aplicar Python em qualquer área. Porque pensa comigo, cara, toda empresa, toda área tem algum tipo de processo repetitivo que você precisa automatizar. Tem? Então usa Python. Toda empresa, toda área tem uma quantidade enorme de informações que você precisa analisar para poder tomar melhores as decisões, para poder otimizar, melhorar as coisas. Pô, análise de dados, usa Python. Então é por isso que eu digo que o Python consegue ser aplicado em qualquer área. E aí, de novo, se você quiser que eu entre mais a fundo nisso, dê mais exemplos e tudo mais, tem um vídeo aqui no link da descrição para você assistir. Mas agora, eu queria entrar para mostrar para você justamente o que a gente vai construir ao longo desse nosso curso de Python. E aí, olha só. Esse curso de Python a gente vai basicamente construir isso aqui tudo junto com vocês. Tá vendo? Tudo isso daqui. Vocês vão aprender a, olha lá, vocês vão aprender a importar a biblioteca, a fazer tratamento, analisar base de dados, exibir, fazer cálculo de indicadores e não sei o que, criação de gráficos e gráficos dinâmicos até, ó, pá, com meio que um mini dashboardzinho e não sei o que mais. Então assim, tem bastante coisa pra gente falar aqui ao longo dessas aulas. Isso aqui é o gabarito. E aí vamos explicar qual é o desafio. Qual é o nosso desafio? Nosso desafio é o seguinte, imagina que você está lá na sua empresa e a sua empresa ela faz vendas, ela vende produtos, como por exemplo iPhones, smartwatch, Android, tablet e televisão e vários outros produtos. E aí você tem em algum lugar, né, você tem lá no sistema da sua empresa justamente uma pasta onde você tem todas essas bases de dados, tá vendo? Uma base de dados de cada um dos produtos dessa empresa. E aí imagina que você, lá do sistema da sua empresa, você consegue exportar, por exemplo, ó, dentro de uma pasta, várias bases de dados diferentes. Bases de dados de devolução de produtos em cada uma das cidades, bases de dados de venda de produtos em cada uma das cidades e assim vai. E você quer conseguir, cara, analisar isso tudo aqui. Você quer conseguir criar algum código, criar alguma coisa, né? Digamos assim, resolver um desafio. Qual é o desafio que a gente quer conseguir resolver? Analisar várias bases de dados de vendas. Então tem que aprender a filtrar aqui, pô, como é que eu pego só as bases de dados de vendas e não as bases de dados de devolução, para eu conseguir calcular indicadores de vendas aqui dentro. Então eu quero calcular, por exemplo, qual foi o produto mais vendido em quantidade de produtos vendidos, qual foi o produto mais vendido em faturamento, qual foi a loja que mais faturou, né, a cidade que mais faturou, e exibir um gráfico, criar um gráfico dinâmico com tudo isso, beleza? Então esse vai ser o nosso desafio. E aí já te dando aqui os materiais que você vai precisar. Aqui embaixo do vídeo tem um link do Drive. E nesse link do Drive você vai encontrar justamente o gabarito já pronto. Já vou dar aqui o gabarito para vocês. Mas a gente vai construir esse gabarito ao longo das próximas aulas. Mas se você quiser pegar já vai estar aqui embaixo. E eu vou dar também para vocês uma pasta, que é essa pasta vendas, onde dentro dela a gente tem todas as bases de dados que a gente vai usar ao longo desse curso. Então base de dados de devolução, base de dados de vendas de cada uma das cidades, de cada uma das lojas, beleza? Essa é a lógica. É só vocês pegarem, faz o download aqui embaixo e a gente vai agora seguir para começar a solução do nosso desafio. E aí para começar a solução do nosso desafio, a primeira coisa que a gente vai ver é, cara, como que você faz para programar em Python no seu computador? Existem duas grandes formas de você programar em Python no seu computador. Você pode usar algum editor de Python online e você pode usar algum editor de Python que você instala efetivamente no seu computador. Ao longo desse curso, como a ideia é ser um curso mais básico, digamos assim, a ideia desse curso é que, como o meu objetivo aqui é ser o mais abrangente possível e conseguir que qualquer um consiga realmente acompanhar isso daqui, a gente vai usar um editor online de Python para você não precisar instalar nada no seu computador, para você não precisar se preocupar de, pô, será que o meu computador é bom o suficiente? Será que eu tenho capacidade para fazer isso? Cara, não tem problema, a gente vai usar um editor online que se chama Google Colab. Então você só precisa ter uma conta no Gmail para ter acesso a isso. Então você vai abrir o Google e vai escrever assim, ó, Google Colab, tá vendo assim, ó, Google Colab, assim, ó, C-O-L-A-B, Google Colab. E aí você vai dar um Enter. E aí no primeiro link ele vai estar aqui, ó, Welcome to Collaboratory. Ou então, se você quiser, entra no português. Tanto faz, beleza? Aqui, ó. Olá, este é o Collaboratory. Tá bom? Não tem problema, ele vai te levar para o mesmo lugar. E aí, quando você entrar aqui, ele vai te abrir uma telazinha aqui sim para você. Essa tela, no meu caso, eu já tinha, né, criado, eu já tenho uma conta no meu Gmail, mas no seu caso, provavelmente ele vai pedir autorização para entrar com o seu Gmail aqui dentro. Você autoriza e aí ele vai abrir uma tela assim, vazia, tá? Eu vou fechar essa janela, se tiver uma janela aparecendo no seu, pode fechar também, eu vou fechar essa janela, porque a gente vai usar essa estrutura aqui para criar os nossos códigos em Python. E antes que você ache que isso aqui é muito confuso,
É bem simples. A única coisa que você vai ter que fazer aqui dentro desse Colaboratory é, primeiro, garantir que você vai ter acesso à internet quando você estiver programando aqui, porque isso aqui é um editor de códigos online, então ele tem que ter acesso à internet. Mas você não vai precisar instalar nada no seu computador. Ah, Liri, se eu quisesse muito instalar alguma coisa no meu computador, se você quiser muito fazer esse processo todo que a gente vai fazer aqui, mas instalando o Python no seu computador, eu vou deixar um link aqui embaixo também de um vídeo onde eu ensino você a instalar o Python no seu computador com as formas que eu recomendo de você instalar, tá bom? Mas não precisa, você pode só usar o Colaboratory, tá? E aí aqui o legal dele é que ele consegue vincular com o seu Google Drive, por exemplo. Então o que a gente vai fazer, tá? Você vai agora criar no seu Google Drive uma pasta. Por exemplo, no meu Google Drive eu tenho uma pasta aqui que eu criei chamado Curso Básico de Python. E aí dentro dessa pasta eu coloquei aqui aquela pasta de vendas com as bases de dados, tá vendo? Essa pasta que vocês fizeram download aqui embaixo, eu peguei ela, ó, e arrastei aqui para dentro para colocar todos os arquivos de vendas aqui no meu Google Drive. Por quê? Porque a partir do momento que você tem essa informação aqui no Google Drive, o seu Google Colaboratory, seu Google Colab, vamos falar assim, ele consegue se comunicar com essa base de dados. Então quando a gente for usar ele justamente para fazer os nossos códigos, ele já vai estar pronto, tudo configurado. Então a única coisa de configuração que você precisa fazer é entrar no Google Colab e depois abrir no seu Google Drive e criar lá uma pasta Curso Básico de Python, onde você vai colocar essa pasta de vendas que a gente está mexendo. Só isso. E aí agora a gente vai clicar aqui, ó, em Arquivo, Novo Notebook, e aí clicando em Arquivo, Novo Notebook, ele já vai abrir para a gente aqui o nosso editor de códigos em Python. É só isso de configuração que você precisa fazer, ó. Abriu aqui o nosso editor de códigos em Python. E aí eu até recomendo a vocês já darem um nome aqui em cima para ele, ó, Curso Básico Python, tá vendo? Para vocês terem isso daqui salvo para vocês. Por quê? Porque aí amanhã, por exemplo, vocês pararam esse curso aqui no meio, e aí amanhã eu quero entrar e quero recuperar esse código que a gente construiu aqui dentro. Como é que você faz? Você vai chegar no Google, vai entrar lá no Google Colab de novo, tá vendo? Que nem a gente entrou da outra vez, vai entrar lá. Só que agora quando você entrar no Google Colab, olha lá, ele vai aparecer para você aqui, ó, seu curso básico de Python, que é o arquivo que a gente estava usando, e aí quando você clicar nele, ele vai abrir justamente esse aqui, arquivo do curso básico de Python, tá bom? Então a gente dá um nome intuitivo para ele ficar simples. E aí aqui a gente vai programar em Python. E aí só para você entender a estrutura desse Google Colab aqui, a estrutura basicamente é o seguinte, você pode ter blocos de código e blocos de texto. Blocos de código, onde a gente vai escrever os nossos códigos propriamente dito. Blocos de texto é onde a gente vai escrever alguma explicação. É texto livre mesmo, um editorzinho de texto aqui que você pode escrever o que você quiser. Então, por exemplo, agora nessa aula eu vou construir com vocês o passo a passo de solução do desafio. Beleza? A gente vai construir o passo a passo de solução do nosso desafio. E aí eu vou colocar aqui, ó, ele em negrito, tá vendo? Ele faz umas formatações aqui meio esquisitas, mas é só você ir olhando aqui do lado que ele fica bonitinho. E aí depois você vem aqui, ó, simplesmente pega e clica fora dele, ó, clica em outra célulazinha, tá vendo? Ó? Cliquei nessa célula de texto, clica fora e aí ele ajeita bonitinho para você. E aí, lógico, né? Você pode aqui nessas setinhas mudar a ordem das coisas, ó, passo a passo de solução do desafio. E aí eu vou dar um duplo clique nesse passo a passo para a gente construir ele agora. Tá bom? Então é assim que ele funciona. Clica fora, para de editar ele, dá um duplo clique, ele vem editar ele. Basicamente é isso. Beleza. Então passamos agora já pela apresentação do projeto para vocês, então a gente já sabe qual é o nosso desafio. Então a gente já passou pelas aplicações de Python, já passamos pelas configurações, pela apresentação do nosso projeto, e agora a gente vai criar a nossa lógica de programação. Tem muita gente que quando vai aprender Python pensa assim, putz, eu preciso antes aprender lógica de programação, senão eu não vou conseguir acompanhar, senão eu não vou conseguir entender nada. E eu confesso que eu discordo dessa opinião. Por quê? Porque é claro que, já aprendi alguma linguagem de programação na minha vida, eu vou agora aprender Python. Vai ser mais fácil para mim? Provavelmente, porque como você já aprendeu a programar, você já sabe como é que funciona a programação. Mas eu não acho que você precisa fazer um curso de lógica de programação antes de aprender a programar em Python. Aprender a programar em Python, né, digamos assim, da forma correta que eu acredito, você aprende a lógica de programação junto com a linguagem de programação. Você aprende lógica de programação junto com Python. Por quê? É a mesma coisa você tentar aprender, por exemplo, gramática, né, lá no português, sem aprender a ler e escrever. Como é que você vai aprender gramática sem aprender a ler e escrever? As regras do português, e do escrever e do ler do português, né, as regras de gramática, antes de você saber o que aquela palavra significa. Não faz muito sentido. Essas coisas você não aprende separado, você aprende junto. Então é exatamente por isso que eu acho que você aprende lógica de programação enquanto você está aprendendo a programar. É só você encontrar aulas
com uma didática legal, acompanhando um passo a passo bacana. E aí aqui a gente vai criar a nossa lógica de programação. Então eu já vou ensinar a primeira coisa para vocês aqui, ó. Quando você escreve um código em Python, né, um código qualquer, por padrão o seu editor de Python vai ler ele como um código. Se você quiser comentar alguma coisa, ou seja, só um comentário, um texto que ele vai simplesmente ignorar, você coloca um hashtag na frente, beleza? E esse hashtag aqui, obviamente, não é patrocínio nosso aqui da hashtag. Ah, a gente patrocina. Não, não é isso. É que esse hashtag diz pro Python que isso aqui é um comentário no Python. Então eu vou chegar aqui e vou escrever assim, ó. Hashtag vai ser a nossa lógica de programação. E eu gosto de falar da nossa lógica de programação como sendo justamente o passo a passo que você vai usar para resolver o seu desafio. E a recomendação que eu dou para você é o seguinte: sempre, e aí anota aí no seu caderno isso, sempre antes de você chegar e criar o seu código e tentar sair programando direto, cara, escreve o passo a passo em português do que você quer resolver. Qual o passo a passo em português do que você quer resolver? Se você escrever o passo a passo em português do que você quer resolver, depois você só precisa traduzir esse passo a passo para Python. É isso que é, na minha opinião, criar a lógica de programação. A lógica de programação nada mais é do que o passo a passo, ou seja, a lógica que você vai seguir para criar o seu programa. Então é o passo a passo que você vai seguir para resolver o seu desafio. Então, por exemplo, qual é a lógica que a gente vai usar para resolver o nosso desafio? Vamos lembrar, qual é o nosso desafio? Eu quero analisar essa pasta de vendas, onde eu tenho aqui, ó, vários arquivos de devolução e arquivos de vendas, e eu quero aqui dentro compilar todos os arquivos de vendas para eu conseguir descobrir aqui dentro qual foi a loja que mais vendeu, qual foi o produto que mais faturou, qual foi o faturamento do maior produto, um ranking de lojas por meio de gráfico e assim vai. Então esse é o nosso desafio. Então o passo 1 de qualquer desafio que você estiver resolvendo, eu sei que parece meio intuitivo demais para dizer, né? Seria o passo 0, é você realmente entender o desafio que você quer resolver. Porque se você não entender o desafio que você quer resolver, não faz sentido nenhum. Agora vamos sim efetivamente para o passo 1. Qual é o passo 1? O passo 1 vai ser basicamente a gente usar o Python para percorrer todos os arquivos da pasta base de dados, né? Que é a nossa pasta vendas. Esse vai ser o primeiro passo que a gente vai fazer. A gente vai criar algum código em Python que vai conectar o código em Python com essa pasta vendas aqui do nosso drive, tá vendo? Com essa pasta vendas. E esse código vai percorrer todos os arquivos dentro dessa pasta. Esse é o primeiro passo do nosso desafio. Depois de percorrer todos os arquivos ali naquela pasta, o que a gente vai querer fazer? Qual vai ser o nosso passo 2? Nosso passo 2 vai ser importar as bases de dados de vendas. Porque olha só, aqui dentro a gente tem bases de devolução e bases de vendas. Mas no nosso desafio a gente só quer analisar vendas. Então eu não vou importar as de devolução, eu só quero importar as de vendas. Então o nosso próximo passo é importar as bases de dados de venda. Passo 3. Depois que a gente importar as bases de dados de venda, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar elas, né, compilar as bases de dados. Por que a gente vai fazer isso daqui? Porque quando você importa uma base de dados, nem sempre ela está pronta. Às vezes ela tem um errinho de coisa escrita. E repara, aqui a gente tem várias bases de dados para cada uma das lojas diferentes. Pô, eu quero saber, por exemplo, qual o produto que mais vendeu no Brasil inteiro. Então, se eu quero saber o produto que mais vendeu no Brasil inteiro, eu não posso ter várias bases de dados de vendas separadas. Eu tenho que compilar elas numa coisa só. Esse vai ser, então, o terceiro passo do nosso desafio. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai para o passo 4 do nosso desafio, que é, aí sim, começar a calcular os nossos indicadores. A gente vai calcular o produto mais vendido em quantidade. Então, a gente vai ter que calcular a quantidade de cada produto vendido. Depois a gente vai calcular o produto que mais faturou, né? Então aqui ó, é em faturamento, beleza? E aí depois de fazer isso daqui, a gente vai então calcular a loja, né? Loja, cidade, que mais vendeu em faturamento. E aí aqui a gente vai aproveitar e vai também criar um gráfico, um dashboard com isso daqui, beleza? Esse aqui é o passo a passo que a gente vai seguir. Então agora pensa comigo. Antes, quando eu apresentei o desafio para vocês, talvez na sua cabeça esse desafio tivesse assim, putz, beleza e tal, não sei o quê. Entendi, mas como é que eu faço isso? Agora você já sabe o que você vai fazer para resolver. Você vai aqui, ó, já entendeu o desafio, beleza? Agora você vai percorrer todos os arquivos da base de dados, lá da pasta vendas. Depois você vai importar as bases de dados. Depois disso você vai tratar, né, compilar essas bases de dados. Depois você vai calcular o produto mais vendido, depois você vai calcular o produto que mais faturou e depois você vai calcular a loja que mais vendeu e criar um gráficozinho, um dashboard lá
com a loja que mais vendeu. Pronto, são esses 6 passos que você vai seguir para resolver o seu desafio. Isso aqui é a lógica de programação do que a gente vai desenvolver aqui agora. É lógico que na hora de construir isso daqui, eu vou precisar ensinar para vocês várias coisas. Por exemplo, como que eu faço para percorrer todos os arquivos de uma vez? Como que eu faço para tratar uma condição? Essas lógicas de como fazer alguma coisa no Python, a gente vai ensinando à medida que a gente for precisando dentro do nosso projeto, para você aprender de uma forma bem prática, bem aplicada. Beleza? Então assim, eu sei que nessa aula a gente não programou muito propriamente dito, mas eu quero fazer aulas mais curtas mesmo, mais direto ao ponto ao longo desse curso daqui, para você poder ter direto aqui, bem didático, o que você precisa para iniciar essa sua jornada no Python. Então por essa aula a gente vai encerrar por aqui na lógica de programação e na próxima aula a gente começa com o nosso passo 1, percorrendo todos os arquivos da nossa base de dados para puxar a nossa base de dados de venda. Beleza? E aí, antes da gente terminar o vídeo aqui, eu não pedi em nenhum momento, mas pô, se você chegou até aqui, gostou do projeto, gostou dessa ideia desse curso e quer continuar acompanhando até o final, faz o seguinte, clica aqui no like, aqui embaixo do vídeo, dá o like no vídeo para dar aquela moral pra gente e claro, mais importante ainda, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, porque aí quando a gente liberar os próximos vídeos você vai ser avisado e caso os vídeos já tenham sido liberados, você vai ver que tem um link de todos os vídeos desse curso aqui na descrição do vídeo. Então entra lá, já pega e começa a assistir os próximos vídeos. Não perde tempo não, assiste em sequência mesmo, que isso vai ser melhor para o seu aprendizado. Beleza? Então agora sim, um grande abraço e até a próxima aula.